Olá pessoal, eu hoje quero falar com vocês sobre uma matéria que eu divulguei no meu blog no mês passado. Então, deixa eu só abrindo aqui a tela principal para a gente poder conversar. Então, assim, essa matéria ela foi publicada pela própria Receita Federal e ela faz assim um alerta como preencher corretamente a sua declaração do imposto de renda. Então, o que é importante eu quero ver com vocês. Rendimentos tributáveis. Todos os rendimentos tributáveis devem ser declarados na sua declaração. Não há limite mínimo de rendimento. Você receber R$1, tem que declarar. Os rendimentos dos dependentes. Então, assim, dos rendimentos tributáveis, então, aqui dá até alguns exemplos. Aluguéis, resgate de previdência privada, aposentadoria, salários, prestação de serviço, ações judiciais, pensões, se você recebeu pensão, rendimentos recebidos de PIS, FGTS, seguro-desemprego, todos os rendimentos vão ser informados. E aí eles vão ser classificados, rendimentos tributáveis, rendimentos isentos e não tributáveis, rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Os rendimentos dos dependentes, se você informou dependentes, tem que informar todos os rendimentos também do seu dependente. Muitas vezes assim, a gente lança o filho como dependente, e aí ele recebe uma bolsa, ele faz um estágio e recebe uma bolsa remunerada. Isto é rendimento e deve ser informado na declaração, normalmente até rendimento tributável. As deduções. Aqui é um aspecto importante que a Receita Federal alerta para o lançamento de recibos inidôneos, recibos frios. Ele sujeita ao infrator a multa de 150% e pena de reclusão de 2 a 5 anos. Aqui fala sobre o arrendamento de imóvel rural. Carnê-leão. Carnê-leão é outra dica importante, assim. O pessoal, quando tem o recebimento, isso para os profissionais liberais, principalmente médicos, dentistas, advogados, tem que fazer o cálculo do carnê-leão mensalmente. E ele é pago no mês seguinte ao do recebimento. Mesmo que você declare na sua declaração do imposto de renda, ele fica sujeito a uma multa de 50% do valor do carnê-leão não recolhido. Então, assim, é um alerta importante. Nas aquisições e alienações, lançar os imóveis, móveis e direitos pelo valor real de aquisição ou alienação. Saldos bancários. Deve ser informado todo saldo bancário com valor superior a R$140. Eu prefiro lançar todos os valores, porque assim eu não esqueço de um ano para o outro. Às vezes você pode ter um banco, ou ter vários bancos, e um tem um saldo lá inferior a R$140. Naquele ano você não lança. Aí no ano seguinte você esquece de lançar aquela conta porque ela não estava na sua declaração. Uma dica que eu dou, lança todas as contas bancárias. Mas você tem esse limite, R$140. Adiante nós vamos ver que a Receita Federal faz um cruzamento de informações para confrontar sua declaração. Então, assim, não ceda o seu CPF para pessoas fazerem aquisição de bens e direitos. Isso pode ser um transtorno para você. A mesma coisa assim, a conta bancária, você não permita que terceiros façam saques ou depósitos na sua conta, porque é você que depois vai ter que prestar conta para o leão. A relação dos pagamentos e doações efetuados, se você optou, tem duas formas de você fazer a sua declaração do imposto de renda, pelo modelo simplificado, que tem um limite, ou pelo modelo utilizando todas as deduções. Mas a forma de preencher a declaração do imposto de renda é uma só. Você deve informar todas as suas receitas e todos os seus pagamentos. A não informação de pagamentos, a omissão, sujeita a uma multa de 20%. Quais os pagamentos que você deve informar? Pagamentos efetuados a pessoas físicas,
quando representem ou não dedução na declaração do contribuinte, compreendendo pagamentos efetuados a profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados, veterinários, contadores, economistas, engenheiros, arquitetos, psicólogos, fisioterapeutas e também efetuados a título de aluguel e pensão alimentícia e juros. Seguindo aqui, pessoal. A Receita Federal, então, como eu tinha observado antes, ela faz um confronto com várias declarações. Quais são essas declarações? A DIMOF, com as operações de movimentação financeira, a DIMOB, com as atividades imobiliárias, a DIF, com relação aos recebimentos da pessoa física que tiveram retenção ou não, a DOI, a Declaração de Operações Imobiliárias, a DBF, a DECRED, é um conjunto de informações que a Receita Federal hoje faz o cruzamento. Ela praticamente poderia quase que fazer a sua declaração do imposto de renda. Então, assim, você deve tomar cuidado. Aqui em relação à relação de dependentes, quem são e quem pode ser os seus dependentes? Lembrando que todos os dependentes devem ser informados CPF. Eu quero observar aqui a questão dos pais e dos avós, principalmente pais, que hoje é uma coisa bem comum o pessoal lançar na sua declaração, pelo pessoal que paga os convênios, enfim, tem uma série de despesas com os pais. Se os pais tiverem rendimentos tributáveis ou não, superiores a R$ 22.847,76, você não pode lançar ele como seu dependente. A mesma coisa assim, se ele teve rendimentos superiores a R$ 1.903,98. Isso é um cuidado que você deve ter ali. Bom, aqui eu quero fazer alguns comentários com vocês. Bom, o que deve ser relacionado? Todos os pagamentos. Nós vimos lá na ficha anterior, todos os pagamentos efetuados às pessoas físicas. Também aqui você deve informar a contribuição patronal paga à Previdência Social, que depois nós vamos ver o limite. As pessoas jurídicas, quando dedutíveis na declaração, você recebe aluguéis e paga para uma imobiliária fazer a cobrança. Aqui você deve informar os dados da imobiliária, porque é uma fonte de despesa que você fez a dedução lá na sua declaração. Bom, aqui também as despesas com instrução. Aqui são um relatório. Esse material eu vou deixar depois na descrição ali do vídeo, vai estar disponível para vocês terem acesso. Ele, na realidade, ele é do próprio manual do imposto de renda. Então, aqui tem uma série de códigos que você pode ter. Aqui a relação de bens. Então, a gente viu os rendimentos, vimos os pagamentos a serem informados, e agora vai ter os bens e direitos que devem ser informados. Bens imóveis, todos os bens imóveis devem ser declarados. Bem móveis, todos os bens móveis devem ser declarados. Bem relacionado com a atividade autônoma, se for superior a R$ 5.000, deve ser informado. Os outros bens também que forem superiores a R$ 5.000. Participações societárias. Se o valor da aquisição for igual ou superior a R$ 1.000, você deve informar aqui as participações societárias, as ações ou quinhões de capital e as ações, inclusive as de telefonia. Caderneta de poupança, nós já vimos ali o saldo anterior de R$ 140, ouro superior a R$ 1.000, aqui os outros investimentos, então assim, R$ 5.000 aplicação financeira, R$ 140 participação, os R$ 5.000 bens, o limite correspondendo a direitos de R$ 5.000, aplicação financeira 140 ou participação societária de R$ 1.000. No caso das outras aplicações e investimentos. Bom, aqui estão os limites, então eles estão se repetindo. Eu quero também agora passar para as dívidas que você deve informar.
dívidas em valor. Eu procuro assim, informar todos os valores de dívidas, principalmente de banco, para depois eu lembrar que tem no ano seguinte que tem aquele banco, aquela informação para mim buscar. Mas você deve informar valores superiores a R$5.000. Os financiamentos, isso aqui é um erro muito comum de quem faz a declaração do imposto de renda. Os financiamentos como sistema financeiro da habitação, eles só são informados lá na declaração de bens, conforme você vai pagando, não vem a dívida. Então, você comprou uma casa pelo sistema financeiro da habitação, deu uma entrada de R$100.000 e naquele ano pagou R$20.000 de prestações, deu 100 de entrada, R$20.000 de pagamento de prestações e tem um saldo de devedor de R$300.000. Você só vai informar na sua declaração do imposto de renda, na declaração de bens, a aquisição do imóvel e o valor pago no decorrer do ano o saldo anterior, que no caso era 0, aí você adquiriu, deu a entrada, pagou uma entrada de 100, mais as parcelas de 20. Então vai ter 2018, 31 de 12, R$120.000. Lá na descrição você coloca imóvel adquirido pelo sistema financeiro da habitação, enfim, aí faz a descrição. Pessoal, eu agora vou fazer assim um resumão do que é documentos que são necessários para quem vai fazer a declaração do imposto de renda. Primeiro documento, declaração do ano anterior. Normalmente, se você faz com algum contador e vem fazendo com habitualidade, essa declaração ele já tem. Você vai levar todos os informes de rendimentos que você teve, os extratos de banco, aquele extrato especial para fins do imposto de renda, que tem o saldo inicial, saldo final, rendimentos, juros que tiveram, com relação aos pagamentos efetuados, médicos, dentistas e toda aquela listinha que nós vimos, pagamentos com escola de filhos, você deve informar todos esses pagamentos efetuados. As mudanças de bens, aquisição e alienação de bens móveis e imóveis, você deve informar. Se cuidar assim para alguma alienação, se teve ganho de capital, ele é devido no mês seguinte ao mês que você teve o recebimento. Eu quero repassar apenas, o pessoal às vezes tem muitas dúvidas com relação a alguns limites do imposto de renda. Então nós vimos que tem duas formas de você fazer a declaração do imposto de renda. O modelo completo e o modelo simplificado. A forma de preencher é uma só, preenche tudo. No final da declaração, você vai fazer um comparativo. Se o desconto simplificado, que corresponde a 20% dos seus rendimentos tributáveis, se ele for superior às despesas dedutíveis, vale a pena, nesse caso, você fazer o modelo simplificado, optar pelo desconto padrão. Se não, você opta pelo modelo, pelas deduções completas. Caso você erre a sua opção, a partir do último dia da entrega da declaração, que é 30 de abril, ela é irretratável. Se você errou a opção, depois do dia 30 de abril, você não pode trocar mais. E o limite dessa dedução, dependendo se a pessoa ganha R$100.000, ela não vai poder abater 20% na íntegra, pois ele é limitado a 16.754,34. A despesa com dependente, que nós tínhamos visto se vale a pena ou não lançar o filho na sua declaração, o abatimento é 2.275,08. Despesa com educação, não é piada o que eu vou falar, mas é 3.561,50. Esses limites, infelizmente, eles estão muito defasados, mas é o que a legislação permite. A despesa com empregado doméstico, que é sobre o valor que você tem de contribuição patronal, ela está limitada a R$ 1.200,32. Deixa eu ver aqui se eu tenho outras informações. Despesas médicas, o abatimento é ilimitado. Doações, você tem um limite no ano até 6% para fazer doações para criança, adolescente. No ano, você ainda pode fazer, na hora da entrega da sua declaração, optar por 3%. O abatimento da contribuição
previdenciária social, que é o INSS, ele é ilimitado. Os planos de previdência privada, ele tem um limite da dedução 12% dos rendimentos tributáveis. A pensão alimentícia, ela é ilimitada, só que você tem que ter o cuidado de ter ser estabelecido o acordo judicial, não pode ser uma liberalidade de você, a Receita Federal não vai aceitar. E aí quem recebe a pensão vai informar lá que recebeu a pensão alimentícia. Pessoal, eu fico por aqui e espero ter ajudado de alguma forma, me coloco à disposição. Um forte abraço para todos, agradecendo a audiência de vocês. Até a próxima, se Deus quiser.